tempo virou. Mudanças climáticas, aquecimento global, catástrofes ambientais, elevação do nível do mar, escassez de alimento, degradação dos recursos hídricos, extinção das espécies, pandemias... que mais? Tô esquecendo de algo? Bom, já tá claro que ou mudamos a nossa maneira de habitar nesse mundo ou será o fim da espécie humana. Mas calma, sem desespero. Estar informado sobre a realidade é importante, mas mais importante ainda é saber o que fazer com essa informação. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou, um podcast que irá tratar sobre temas atuais, colocando em pauta os novos tipos de práticas e pensamentos que já estão fazendo a diferença no planeta. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Acendeu um alerta na população mundial. Estar exposto a um vírus letal que pode estar em qualquer lugar, até mesmo no ar, essa coisa de usar máscara, de se isolar socialmente, a falta de luz solar, tudo isso está se saindo como uma espécie de ensaio do que pode acontecer se a gente continuar destruindo o mundo lá fora. Esse vírus ainda tem uma origem incerta, mas a principal teoria é de que um morcego teria infectado outro animal silvestre que é comercializado em algumas regiões da China. Isso me fez alertar para o fato de que epidemias estão sempre relacionadas a algum desequilíbrio na natureza provocado por nós, humanos. A destruição da camada de ozônio, a extinção da biodiversidade, a expansão das monoculturas e o confinamento de animais colocam o mundo biológico em risco. E aqui eu tô falando não só de nós humanos, mas também de doenças que ameaçam outras espécies animais e até mesmo a produção de alimentos. Diante de tudo isso, nós decidimos falar hoje de um tema que vem ganhando espaço no noticiário e no debate público desde o início da pandemia, que é o tema da saúde ambiental. Mais especificamente, da possibilidade de novas epidemias surgirem com frequência nos próximos anos. Quem vai falar pra gente sobre isso é o Eugênio Scanavino. Eugênio é médico, infectologista, sanitarista e fundador da ONG Saúde e Alegria, que tem mais de 30 anos de atuação na Amazônia, com trabalhos voltados para saúde, educação e meio ambiente para a população local. Mas diferente dos outros episódios, esse vai ser um pouquinho diferente. Como vocês sabem, a gente grava esse podcast online, à distância, eu na minha casa, o convidado na dele. No dia da gravação com o Eugênio, tava chovendo muito aqui no Rio. Então não sei se por conta disso, mas a gente teve uma instabilidade na internet e foi impossível gravar da maneira como a gente grava. E como a gente não tinha muito o que fazer, o Eugênio topou muito gentilmente responder as nossas perguntas por gravação de áudio do celular dele, então só para explicar que a dinâmica da entrevista talvez pareça em outro formato, mas são as marcas desse nosso novo momento, não é mesmo? É tempo de improvisar, tudo muito caseiro, o imperfeito é belo, enfim, chega de papo e partiu primeira pergunta. E esse é o Tempo Virou. Eugênio, muita gente, quando pensava no colapso ambiental, associava imediatamente a alguma tragédia, né? Um furacão, um tsunami, um calor incessante. Mas a sensação que eu tenho é que antes dessa pandemia, a possibilidade do apocalipse vir de um vírus aparecia só, sei lá, em coisa de filme de terror. Eu confesso que me dá um certo pânico esses estudos sobre o derretimento das geleiras, que dizem que ali existem fósseis e vírus que, se por acaso entrarem em contato com o mar, desencadeariam uma série de novas pandemias que o nosso organismo não está apto a enfrentar. E eu vi que você escreveu um artigo na Folha recentemente enfatizando que o apocalipse moderno será pelas viroses. E você não vai nem tão longe quanto a esses estudos, apontando que a própria agricultura extensiva e a produção de alimentos baseada no confinamento de animais podem ser os causadores dessa apocalipse. E eu queria então que você trouxesse esse argumento seu aqui pra gente. Eu sou infectologista, médico infectologista, e faz muito tempo que nós, infecto, não falamos se, a gente só fala quando. E muitas viroses emergentes, essas novas viroses já estão surgindo, 30% ou mais já é fruto só ligado a desmatamento mesmo, porque na natureza você tem uma variedade de biodiversidade, uma variedade de plantas, umas juntas com as outras, Então a virose que dá em uma não dá em outra, então é muito difícil ela se transmitir, ela se dispersa por ali, E quando você faz tudo junto, monocultura, primeiro, quando você derruba a floresta, você está tirando esse vírus, essa virose, essa bactéria, ou essa espécie invasora,
este parasita que seja, de lá da floresta está entrando na área dele. E eles têm que sobreviver. Então, eles começam, as mutações genéticas, ainda mais em vírus, são muito rápidas, né? E eles passam, então, a se adaptar a essas novas espécies invasoras para eles, né? Nós somos os invasores. Então, você tem aí uma adaptação que pode ser para as plantas, pode ser para as pessoas. Vamos ver, a praga do cacau, quando plantaram cacau em monocultura, o Ford acabou com a produção de seringa porque fez monocultura e deu uma praga. Os seres humanos também. Outra coisa, os animais, hoje em dia, são criados em confinamento e em situação de imunodeprimido. Então, as granjas que criam um monte de galinhas dão antibióticos para essas galinhas porque elas não podem ter contato com bactéria. Tem uma bactéria, entra lá, acaba toda a produção. Porco também. Gado, a mesma coisa, um pouco diferente. Então, hoje você tem 80% do consumo de antibióticos produzidos mundialmente para os animais de granja. Então, nós estamos brincando de industrializar a natureza. Isso é uma brincadeira muito perigosa, porque a gente não está respeitando uma coisa de milhões e milhões de anos de adaptação, que são várias espécies simbióticas, uma ajudando a outra, está tudo em equilíbrio. Então, a gente está brincando de querer mecanizar a natureza e acha que isso é um grande desenvolvimento supermoderno. E uma passagem que me deu um choque de realidade muito grande foi quando você fala que se a gente for pensar em outros termos, a gente até que deu sorte com essa pandemia, porque ela tem um índice de letalidade baixo, se comparado a outros vírus mais mortais. E se esses vírus fossem tão contagiosos e que pudessem ser transmitidos por vias aéreas como o Covid-19, a humanidade estaria liquidada. Você acha que esse é um dos principais alertas dessa pandemia? Essa virose que nós estamos passando, o Covid, ela sim assusta, é um caos, é um problema sério, porque muitas pessoas estão morrendo, especialmente pela falta de capacidade de atendimento da saúde, né? Sempre os mais excluídos são os mais prejudicados. Todas as viroses, as doenças atacam mais os idosos, mais as pessoas desnutridas e sempre os pobres, né? Que estão excluídos do sistema e não têm acesso. Então, tem muita gente se morrendo em casa por falta de atendimento, por falta de acesso de saúde, né? Uma vez que a rede de saúde sempre está esgotada. Agora, eu estava brincando outro dia que essa virose pode ser até amistosa, viu? Pode ensinar a gente, pode ser apenas um alerta do que está por vir, que pode ser muito pior. Você imagina se um vírus como o Ebola, ele é transmitido só por fluido, então você tem que encostar na pessoa, ou a diarreia, ou o suor, ou a saliva e tal. Se ele passa a ser transmitido oralmente por gotículas, né? Nesse mundo de pandemia, nesse mundo de globalização, teria sido uma desgraça, porque a mortalidade dele é 90%. Nós vamos ter aqui 2 milhões, 3 milhões de mortes? Sim, é um problema. Mas se fosse um Ebola, a gente teria 5 bilhões de pessoas morrendo 3 em 3 dias, tudo espalhado pela rua. Então, até que isso foi um bom alerta, né? Pra gente parar de brincar com essas coisas. Então, a gente tem que estar muito atento ao nosso modelo de desenvolvimento, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos invadindo floresta, estamos tirando o equilíbrio, colocando tecnologia, um monte de agrotóxico, um monte de antibiótico. Estamos selecionando as bactérias que serão os maiores inimigos nossos, ou os vírus, ou os fungos que sejam. Onde que nós estamos com a cabeça? Pelo amor de Deus. Essa é a última pergunta sobre o artigo, eu prometo, mas é porque lá você faz como se fosse uma previsão que no futuro a gente devesse viver como os povos indígenas, retomando aqueles preceitos de interação harmônica entre o ser humano e o meio ambiente. E logo em seguida você fala que a gente tem tecnologia suficiente para uma mudança no modelo de desenvolvimento. Como se coloca para você essa questão de retomar os preceitos da vida dos povos originários e ao mesmo tempo se valer dos avanços tecnológicos que esse mundo urbano nos proporciona? Olha, eu não acho que tem que retomar o estilo dos povos indígenas, eu acho que tem que respeitá-los, fortalecê-los e aprender com eles, né? Os povos indígenas, eles têm um enorme conhecimento da natureza, eles sabem lidar em harmonia com o seu meio ambiente, né? Sabem cuidar, respeitam o ambiente, porque, claro, é o ambiente que dá tudo para eles e para nós. Alimentação, remédio, fibra para fazer casa, peixe, flecha, tudo eles tiram da natureza. Então, para eles, a natureza é a fonte de vida, como, aliás, para nós também, só que nós perdemos esse contato. Então, a questão não é voltar a ser índio, a questão é a gente aprender com ele essa sabedoria e dar um passo adiante, né? Eu acho que o futuro é indígena, mas não porque a gente vai andar nu pela rua e nem de flecha. Eu acho que o futuro é indígena porque a gente vai voltar a resgatar essa sabedoria de se relacionar com a natureza, de viver em comunidade, de ser generoso com a natureza também, devolver aquilo que a gente tira. Eu acho que essas coisas são muito importantes e
E esse é um aprendizado. E outra coisa, respeitar os índios agora, porque se tiver um outro apocalipse, né? Já um apocalipse ambiental, que pode acontecer também pelas mudanças climáticas, sei lá, 7 pragas do Egito, sei lá, a gente vai precisar deles, porque se você estiver no mato, quem é que sabe onde é que tem água para beber? Quem que sabe onde que vai ter peixe para pescar? Quem que sabe aonde que o animal vai lá para a gente poder caçar e ter uma comidinha? Quem que sabe plantar mandioca? Quem que sabe coletar frutos ou alimentos que já estão na floresta? Então nós vamos precisar deles, inclusive, para sobreviver ao nosso próprio futuro. E foi a primeira vez em sei lá quantos anos que a gente foi obrigado a parar esse modelo de produção. Então foi também a primeira vez que a gente pôde ver na prática os impactos de uma pausa na poluição. E aqui é muito importante dizer isso, gente, porque a quarentena ela impacta apenas a nossa qualidade do ar, mas ela é completamente irrelevante para a nossa crise climática, tá? Que tem a ver com a destruição da camada de ozônio, que na verdade essa aí está crescendo constantemente. Mas como a gente está falando aqui de saúde ambiental, então faz sentido. E você sabe melhor do que ninguém como um detalhe pode reverter, por exemplo, uma estatística de mortalidade infantil. Então eu queria saber qual mudança você acha mais urgente ou que já seria de enorme impacto para a saúde ambiental. Olha, hoje em dia nós temos que repensar completamente nosso modelo, nossos sistemas, né? Tomar medidas muito drásticas. Primeira coisa é a água de qualidade, saneamento. Nós não temos, né? Na Amazônia, especialmente, nenhuma cidade quase tem saneamento. É tudo jogado direto nos rios, o esgoto hospitalar, todos os esgotos, né? Comunidades não têm tratamento de água, então bebe aquela água do rio sem tratar, e aí geram enormes surtos de diarreia viral, sim, mais um surto. E a mortalidade infantil é altíssima. Hepatite, doenças de veiculação hídrica. Então nós temos, primeira coisa, sanear os nossos dejetos, colocar saneamento, esgoto, sistemas de água tratada e o lixo. O lixo é uma outra fonte muito importante. Não é possível a nossa humanidade, que se diz desenvolvida, ainda está produzindo toneladas e toneladas de lixo, plástico, num sistema de que quer consumir. Quanto mais você consumir, melhor. E quanto mais as coisas forem descartáveis, melhor. E ninguém cuida do lixo. E a outra coisa é mudar os sistemas de agricultura, para a gente trabalhar com agrofloresta, permacultura. São sistemas florestais que imitam a natureza, então eles misturam plantas. Uma planta ajuda a outra. Então você tem a mandioca, o arroz, o milho, o feijão, tudo junto, com mais umas frutíferas. Enquanto uma cresce, a outra sombreia, a outra fixa hidrogênio, e você vai fazendo florestas de alimento. E dentro de um sistema que pouco precisa de agrotóxico, nem precisa, você usa reguladores biológicos, né? E não pega fogo, porque o fogo também é produto do desmatamento, né? Quanto mais se desmata, quando você tem uma floresta, estou falando em termos da Amazônia, você tem uma floresta saudável, ela é úmida, ela não pega fogo, né? Agora você desmata, põe fogo para desmatar, para limpar o terreno, aquele fogo invade tudo e você acaba desertificando, né? Então a gente tem que mudar imediatamente muitas práticas, especialmente a nossa prática da consciência, né? De ter consciência, né? A nossa prática do dia a dia e também a nossa prática de respeito ao próximo, entender que nós vivemos num planeta único, uma coisa difícil, né? Parece óbvio, mas é difícil entender, né? Que nós somos um todo, o planeta é um todo, existe a interdependência. Agora é importante as pessoas perceberem que a saúde, se você não se cuida, você contamina os outros. Assim é com HIV, assim é com a diarreia e agora com o Covid. Então as pessoas estão percebendo que a saúde é uma construção coletiva, né? Então tem que perceber também que a gente vive no mesmo planeta e que a saúde do planeta também é uma responsabilidade coletiva. Eu acho que essa é a mudança mais importante que a gente precisa imediatamente. E teve um dado que não deixa de ser interessante, que 77 mil pessoas deixaram de morrer na China por conta da redução de CO2 e outros poluentes no ar. Teve muitas notícias, né, sobre a melhora do meio ambiente. Animais retornando ao habitat, os indianos puderam ver o pico do Himalaia depois de 60 anos, mas eu sempre fico com o pé atrás com esses dados, porque se nada for transformado, quando a pandemia acabar, a gente vai continuar ameaçado. E depois já existem outros estudos que falam que a pandemia gera uma enorme quantidade de lixos plásticos hospitalares, por exemplo. Qual a sua posição em meio a essas análises que buscam avaliar um saldo da pandemia para o meio ambiente? Eu acho que está todo mundo perdendo, né, com essa pandemia, mas porque muitos já ganharam sem responsabilidade, né? E os mercados lá na China, o tráfico de animal, nossa senhora, isso aí é uma coisa importantíssima, né? Uma terceiro maior tráfico do mundo. O Brasil, inclusive, contribui com muito, grande parte desse tráfico, né? Então, acho que, por exemplo, o tráfico de animal vai ser uma coisa que vai ter que se acabar.
vai todo mundo ficar com medo, né? Eu acho que as pessoas vão começar a pensar muito melhor, vai ter muito mais fiscalização, né? Em termos de tráfico de animais silvestres, né? O trato com os animais, como você fazer produção de animal sem gerar seleção de vírus, de bactérias, né? Como nós vamos tratar as viroses emergentes, fazer sistemas de monitoramento, já existem, né? Mas o grande público não fica informado. A gente produz viroses emergentes todo ano, várias, tem um centro Atlanta aqui que faz a coordenação disso, a gente que é infecto tem acesso a essas coisas e tem muitas viroses. Essa aí é porque tem alto poder de contágio, né? E pegou a China num lugar de alta população e hoje em dia com a globalização, com o nível de circulação de pessoas e mercadorias, a pandemia tende a ser muito grande. Então, acho que o grande saldo vai ser, primeiro, tráfico de animais. Segundo, um nível de consciência muito maior e de solidariedade entre as pessoas, né? Espero que isso aí tenha ajudado muitas pessoas a perceberem o quanto é importante o seu vizinho, a solidariedade. A terceira é as pessoas se conhecerem melhor, né? A si mesmo e aos seus parentes, aos seus familiares dentro de casa, né? A gente vai ter que aprender a conviver com os nossos familiares, com os nossos parentes, né? No confinamento, aprender a respeitar, aprender a ser paciente, aprender a ser resiliente, cuidar dos nossos anciãos, respeitar os nossos vizinhos. Enfim, eu acho que isso vai ser um grande aprendizado. A gente vai ter que aprender a conviver com a gente mesmo e com os nossos vizinhos. Também conhecendo as pessoas, né? Como é que elas reagem nessas situações. Uns são bem individualistas, viu? Então nem aí. E outros são bem solidários. Então isso também eu acho que no futuro, os políticos ainda vão falar muito disso, né? E a gente vai vendo as atitudes desses gestores públicos e vamos descobrindo quem é quem. A gente sabe que sempre foi difícil a vida do defensor do meio ambiente no mundo, mas nos últimos anos tem sido pior ainda. No Brasil, então, nem se fala. A gente acompanha o desmonte de todas as políticas de proteção e dos instrumentos de fiscalização. ONGs e mais ONGs foram desmanteladas, perseguições a ativistas, assassinato de lideranças indígenas. Aí a gente olha para o outro lado e tem um avanço da mineração, o óleo derramado nos oceanos, a queimada na Amazônia. Na sua ONG Saúde e Alegria, teve inclusive um brigadista que foi preso naquela ação bizarra da Polícia Civil, que até o presidente colocou o Leonardo DiCaprio no meio. Então eu queria saber como tá essa situação hoje e o que na sua opinião, a gente deve fazer para tentar reverter essa situação desde já. A situação de quem defende o meio ambiente no Brasil tá bem difícil, já não é de hoje, né? O Brasil é o país que mais mata lideranças ambientalistas do mundo. Essa mortalidade tem aumentado. E você então tem uma perseguição a esses defensores que não são os ambientalistas do Greenpeace, não são os ambientalistas que têm visibilidade internacional, não, são os povos da floresta. Esses são os guardiões da floresta. Eles estão lá em situação de extrema fragilidade, em situação de sem recurso nenhum, em isolamento, sem às vezes ter nem como comunicar uma ameaça, estão sendo invadidos, estão sendo ameaçados, estão sendo mortos. Agora então nós vamos ter um aumento aí com essa Covid. No Brasil estamos esperando chegar ao desmatamento, voltar a taxa de 15 mil a 20 mil quilômetros quadrados, e isso às custas de invasão de áreas indígenas, de desmatamento ilegal. E então a situação é grave, essas populações estão muito suscetíveis, e quem tenta defendê-las é morto. E também tem uma criminalização muito grande das ONGs, né? Como se a ONG todas fossem bandidas, só que eu nunca vi nenhuma ONG explorando madeira, explorando ouro, né? Eu nunca vi essas coisas acontecendo. Eu falo assim, as ONGs estão lá na Amazônia porque tem interesse nas riquezas da Amazônia. Engraçado, eu não vi ONGs atrás dessas riquezas, e fala assim, vamos tirar as ONGs então para entregar para as mineradoras americanas. Me explica essa sentença, eu acho que isso aí não faz sentido, né? Então eu sou a favor sim de nacionalizar a Amazônia é brasileira, o pedaço da Amazônia que é brasileiro, que é 60% da Amazônia, mas os brasileiros têm que cuidar da Amazônia, né? A gente fala não é internacionalizar a Amazônia, é nacionalizar. O próprio Brasil pouco conhece a Amazônia, tem uma ideia de que é problemático, fantasia que tem jacaré comendo gente na água, e nada, o povo é muito bom, muito maravilhoso, um povo maravilhosamente tem uma sabedoria, tem uma saúde espiritual muito grande, né? Tem um conhecimento da natureza muito grande, e a gente tem que apoiá-los. E aí então tem essa criminalização de quem está tentando ajudar. Claro, se o governo diminui os fiscalizadores, os órgãos fiscalizadores, que é o IBAMA, ICMBio, né? O poder da Polícia Federal também,
o poder de coibir as práticas ilegais, também equilibrar as reservas, as relações entre, por exemplo, madeireiras e indígenas que estão vizinhos, garimpeiros e indígenas, né? Diminui isso, não faz fiscalização, criminaliza as ONGs, que são outras organizações que estão lá monitorando, tentando fazer a lei do Brasil ser cumprida. Ninguém está lá de maneira ilegal. Então você simplesmente abre o campo para poder a coisa acontecer. Pode até virar uma guerra no campo. Agora, tem ONGs e ONGs. ONG é um sistema. ONG é igual falar município, estado, governo, empresa, ONG. ONG é terceiro setor. Tem muitas ONGs. E as nossas ONGs, pelo menos a nossa, que foi muito criminalizada, né? Nós fizemos questão de fazer uma auditoria completa, né? A gente trabalha limpo, 30 anos com alemães, então a gente não tem nada a temer, né? E foi violentamente criminalizado, né? Justamente, não sei, criminalizado muito, né? Fizemos uma auditoria enorme porque a gente quer trabalhar ali, porque, na verdade, a limpeza administrativa é o nosso grande patrimônio. Com isso, nos dá liberdade da gente falar, brigar e defender a lei, né? Porque você não pode defender a lei se você não está dentro dela, né? Mas tem muitas ONGs que a gente não conhece, especialmente aquelas que são ONGs internacionais, que não aparecem, ligadas à evangelização, são igrejas americanas que estão lá dentro do mato, que a gente não sabe o que estão fazendo. Então, eu acho que é bom mesmo fazer uma devassa, vamos fazer aí, porque a gente, se for fazer uma devassa nas ONGs, nós vamos ser os primeiros a querer que faça assim. Tenho certeza que essas ONGs grandes que aparecem, elas põem a cara a bater porque elas não têm o que esconder, né? Agora, eu queria saber essas que não aparecem, especialmente essas aí americanas, que estão trabalhando com índia, evangélica. E aí? Cadê? O que eles estão fazendo, né? Então, eu acho que a situação não está fácil, não. E agora, com o isolamento, né, ficou um pouco melhor o nível de ameaça para quem está na cidade, né? Eu não sei. Agora, o problema é que com esse isolamento nós nem sabemos o que está acontecendo no campo e como estão essas lideranças. A gente tem notícia aqui ou ali. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu agradeço o carinho e a disponibilidade do Eugênio com o nosso projeto aqui. Eu queria aproveitar também esse finalzinho para falar para vocês seguirem a página do podcast no Instagram, que é @otempovirou. O que a gente quer fazer com ela é mais do que uma página para simplesmente divulgar cada episódio do podcast. A gente quer usar dela como um espaço para ampliar as discussões que talvez esses episódios, por conta do formato e do tempo de duração, a gente não consiga abordar. Então a gente sempre coloca informações relevantes sobre temas relacionados ao meio ambiente, reportagens, gráficos, campanhas para se engajar, dicas de leitura que os nossos entrevistados dão, dicas de sites, enfim. Sigam a página, lembrando que ela e o podcast é de vocês. Então vocês também são super bem-vindos para enviar sugestões, temas de entrevistados, dicas, críticas, o que vocês quiserem. O que é meu é de vocês, tá bom? Eu me despeço e a gente se vê na próxima terça. Um super beijo!